A principal acusação é que esta Constituição não seria suficientemente liberal. Ou seja, que esta Constituição seria um reflexo de um confronto que existe na Europa entre ideias liberais e ideias não liberais. Vamos analisar isto com algum detalhe. Às vezes, quando eu estiver a ser demasiado específico, às vezes um bocadinho técnico, basta bocejarem um bocado que eu acelero, tentarei acelerar o passo. Como vos disse, há esta tensão, ou foi apresentada esta tensão, sobretudo nos médias, de que havia uma tradição constitucional europeia, que seria uma tradição constitucional, que esta Constituição teria dificuldades em que esta Constituição teria dificuldades em se encaixar. Vamos analisar essa questão, vamos analisar outra questão, que é a questão dos direitos, liberdades e garantias, e a forma como os direitos, liberdades e garantias são apresentados nesta Constituição e de que forma é que estes podem ou não enquadrar na tradição constitucional europeia. A Constituição apresenta-se como nova, eu tenho aqui o nova com um ponto de interrogação e entre parênteses, porque esta Constituição não se apresenta como nova. Ou seja, é retratada muitas vezes nos médias como uma Constituição nova, mas não é isso que a própria Constituição pretende ser. Esta Constituição pretende ser uma Constituição antiga. Ou seja, pretende fazer uma súmula de um conjunto de princípios que assistem à nação húngara e que perduram no tempo e, portanto, apresenta-se como uma construção, e é daí que vem toda esta questão, uma construção pré-liberal. E esta construção depois dá aso a um conjunto de interpretações, quer de algumas instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, a constituição de uma comissão para acompanhar a entrada em vigor desta nova Constituição. E, portanto, esta Constituição apresenta-se enquanto algo que vai remontar a um passado histórico, mas que, no entanto, tem de se adaptar a um conjunto de circunstâncias presentes, e é daí que vem esta tensão. Eu vou fazer uma introdução a este problema, com algum receio de ser teórico. Se quiserem, façam um sinal para eu explicar alguma coisa que não percebam ou que queiram ver mais bem explicado. No artigo que eu e Francisco Pereira Coutinho escrevemos, temos alguns pontos essenciais. Um deles é a pretensão constitucional que a União Europeia se revestiu no início do milénio. Ou seja, se bem se lembram, a União Europeia tentou entrar num processo em que se iria dotar de uma força constitucional, em que a própria iria fazer um tratado constitucional, e nesse tratado constitucional teria o poder de se autoconstituir, ou seja, dizer, como todas as comunidades políticas que nos regem, é uma característica do Estado soberano, que essa comunidade é autoconstitutiva, ou seja, a própria encontra em si mesma a capacidade de fazer ouvir a sua voz e de se aplicar enquanto igual no mundo internacional. E era isso que o processo constitucional europeu, a formação de um tratado constitucional para a Europa, pretendia fazer. Esse tratado constitucional, como bem sabem, não foi avante, foi reformulado e concebeu-se um sucedâneo desnatado que deu pelo nome de Tratado de Lisboa e que agora rege as instituições europeias, mas que não tem mínimo alcance quando comparado com essa comunidade dotada de soberania que se pretendia constituir na altura. Mas como este processo constitucional falhou por falta de convergência entre os Estados-membros, este processo constitucional falhou e
quando se elaborou este sucedâneo, baixou-se o limite e as expectativas daquilo que se queria constituir na comunidade, na União Europeia. As instituições europeias, porém, nunca largaram o objetivo de defender um conjunto de princípios, nunca abandonaram a ideia de que seria desejável ter uma concepção própria da qual se tenham dotados em virtude dessa função constitucional, de definir aquilo que é justo e injusto dentro das fronteiras europeias. Como é evidente, isto é um processo muito complicado, porque uma coisa é os Estados Unidos, no momento da sua fundação, em que têm repúblicas mais ou menos com pouca história e com uma grande comunhão de princípios entre as várias entidades. Outra coisa é tentar fazer isto com nações e Estados com 500, 1000 anos, até com 100 anos às vezes é complicado conseguir com Estados meramente centenários é difícil conseguir essa convergência. E, portanto, a União Europeia tentou apresentar uma proposta de que se iria constituir como defensora de uma visão constitucional europeia. Mas nós sabemos que isso não é assim. Ou seja, esta visão constitucional que a União Europeia tentou fazer uso não é a tradição constitucional europeia. Porquê? Porque há tradições antitéticas, há tradições que se opõem dentro da tradição jurídico-constitucional europeia. Nós temos, em particular, em relação ao Estado, toda esta discussão vem a propósito de um livro de um professor, Joseph Weiler, que escreve sobre a Europa cristã, reflexões para uma Europa cristã. E esta Europa cristã, no fundo, quando nós vamos observar, tem uma multiplicidade de visões, uma multiplicidade de formas e toda a tradição que as instituições europeias se arrogam, uma tradição de secularidade das instituições, é uma tradição que, de facto, se nós observarmos a Irlanda, o Chipre, a Grécia, atualmente a Hungria, são tradições que estão totalmente opostas. Não se pode dizer que uma tradição secularista ou laicista é compaginável com uma tradição em que há uma religião de Estado, por exemplo, como é o caso do Chipre. E, no entanto, o Chipre faz parte da União Europeia. Não foi visto no início nem no início, nem atualmente nos tratados, como um obstáculo à entrada e à existência plena da pertença do Chipre à União Europeia. E, portanto, não temos, de facto, uma tradição jurídica ou constitucional secular, como muitas vezes é retratada a herança, o legado civilizacional europeu, mas temos um conjunto de visões que, como referi, em muito são antitéticas e que se apresentam através das instituições como normas de justiça. Essas normas de justiça, e agora levanto aqui uma questão muito importante, que me parece muito importante, que é a questão de se é possível haver uma justiça que não tenha um referencial externo. Ou seja, se é possível haver justiça onde não exista um conjunto de preceitos anteriores à própria Constituição da comunidade política, e será possível, quando as instituições europeias aplicam um conjunto de normas que dizem estas normas são seculares, estas normas são desligadas de qualquer visão religiosa, se é possível, de facto, que tal aconteça. E para isso vamos puxar a cassete atrás e ir ao início do liberalismo. E nós, no início do liberalismo, temos um autor que é preponderante, que é o John Locke,
John Locke é o pai de quase todas as formas liberais e é a grande inspiração para a Constituição, para a formação da Constituição, da Declaração de Independência e da Constituição Americana, ou seja, da ordem americana enquanto tal. E o John Locke escreveu muita coisa sobre si e nomeou um princípio fundamental na comunidade política. E esse princípio fundamental é a tolerância. A tolerância é imprescindível dentro do ponto de vista liberal, ela é a suma virtude segundo uma perspectiva liberal. E contudo, John Locke disse, é verdade, no entanto existem limitações. E porquê é que existem limitações? Quais é que são essas limitações? Segundo John Locke, há dois tipos de pessoas que não podem ser toleradas numa comunidade política liberal. Uma comunidade política liberal não pode tolerar ateus. Porquê é que não pode tolerar ateus? Não pode tolerar ateus porque os ateus não podem cumprir a palavra. Ou seja, os ateus não submetem a sua visão do mundo a nada que seja superior a si próprio. E, portanto, consideram-se ou podem-se considerar deuses do seu próprio mundo. E, portanto, nós não podemos tolerar uma pessoa que não tem o princípio de igualdade connosco, que não reconhece, ou que tem a possibilidade de afastar os princípios que me reconhecem enquanto igual de outra pessoa, do meu semelhante e do meu concidadão. Nós não podemos tolerar uma pessoa que tenha a possibilidade de afastar estes princípios. Outro grupo que não poderia ser tolerado seriam os católicos. E os católicos porquê? Porque os católicos tinham, segundo John Locke, uma lealdade dividida entre a comunidade política e a comunidade religiosa que não os poderia permitir serem membros de pleno direito ou submeter-se o suficiente à comunidade política para serem cidadãos plenamente. E então, ou seja, religião e liberalismo são duas coisas bastante diferentes, mas são dois elementos totalmente interdependentes. Ou seja, nós não queremos reivindicar nada sobre a consciência do nosso semelhante e, no entanto, não podemos dar a liberdade ao nosso semelhante de cair nestes dois extremos. Este é um problema inicial do liberalismo e que ainda hoje se mantém. Porque com o crescer, com o liberalismo ganhando uma importância preponderante nas nossas vidas, e hoje em dia muita gente considera-se liberal primeiro e depois possuindo uma fé em segundo lugar, essa concepção ideológica do que é ser liberal ganhou um poder exponencial na civilização ocidental, até o momento em que foram abandonados, ou a própria concepção do liberalismo diz ou tenta libertar-se dos próprios constrangimentos da sua fundação. Ou seja, o que diz é eu posso continuar a ser liberal já sem partilhar este conjunto de princípios fundadores que eram princípios metafísicos, ou seja, que eram religiosos. Ou seja, eu já não preciso de ser protestante para poder ser liberal. E este é um passo ideológico. É um passo em que a doutrina liberal se pretende libertar da concepção religiosa. E isto remete-nos para a questão inicial. Ou seja, estamos a falar sobre uma discussão entre uma tradição ocidental e uma tradição não ocidental, ou que esteja fora da nossa... Não, estamos a falar de uma discussão que se passa no seio do nosso liberalismo. Qual é a capacidade que o liberalismo tem de dispensar a fé, de dispensar um conjunto de princípios que, como Locke defendia, eram a sua própria natureza constitutiva. Eram estes princípios que poderiam definir aquilo que seria, aquilo que é a fronteira daquilo que pode ser o meu semelhante.